Nós chegamos à parte final do treinamento teórico do comando NIABand. Nessa parte nós vamos trabalhar a parte de configurações do comando. Ao clicar, a máquina vai entrar no modo de manutenção, pois a gente considera que uma modificação de parâmetro é uma questão de manutenção do equipamento. Na parte de configuração, vamos ter os parâmetros da máquina, as configurações de conexão MQTT, a parte de testes, a parte sobre, a parte de IHM e a parte de backup geral do equipamento. Vamos começar com a parte dos parâmetros. Na tela de parâmetros, nós vamos ter as informações dos parâmetros de cada eixo, clicando aqui em cima. As informações gerais da máquina. Aqui nós vamos ter sempre uma descrição da função de cada um dos parâmetros. Caso você deseje, você pode buscar o nome do parâmetro ou o código dele. Iniciando com as configurações gerais, essas configurações são as configurações da parte do acionamento hidráulico do equipamento. Nós da Brafma sempre enviamos junto com a máquina o diagrama hidráulico da mesma. Então aqui, por exemplo, vou abrir, é o diagrama hidráulico de uma de nossas prensas dobradeiras. No diagrama que vai junto com a máquina, nós temos sempre os modelos das válvulas utilizadas e a função de cada uma deles no diagrama. Então, no caso, explicando rapidamente, aqui nós temos o motor principal e a bomba hidráulica. A bomba hidráulica joga óleo para essa válvula centro F. Está ligada em paralelo com essa parte de ventagem, com essa válvula de ventagem, que é acionada por uma válvula monitorada cruzada, que é essa válvula aqui, ela aciona essa válvula, faz a ventagem, né, faz o travamento e gera a pressão principal, que é limitada por essa válvula de alívio diretamente pilotada, que é a válvula 12, né? Seria essa válvula aqui, a válvula de pressão principal. Em paralelo também com a pressão principal, nós vamos ter a pressão do manômetro, que fica ao lado da máquina, ao lado direito, olhando de frente ao equipamento, onde a pressão dessa válvula e dessa válvula sempre estão trabalhando em paralelo e são a mesma pressão. Então, caso você feche toda essa válvula, a pressão que vai valer é dessa válvula aqui. E se você abrir, vai dar queda de pressão, vai dar vazão, né? Vai dar tanque por aqui através dessa válvula. Então, basicamente, aqui embaixo nós temos a parte de pressão principal. Aqui em cima nós temos a parte de movimentação de fato. Então, aqui nós temos os cilindros hidráulicos. Aqui em cima ficam as válvulas de preenchimento. Na parte de cima do cilindro, na linha que a gente chama de linha desce, né, que é essa linha aqui em cima, nós vamos ter, antes do bloco, uma válvula que faz uma retenção da pressão principal. Junto é uma válvula, um giclê em paralelo com uma válvula retenção, para evitar socos hidráulicos na válvula principal. E na linha de baixo do cilindro, que é a linha que a gente chama de linha sobe, nós vamos ter a válvula de segurança contra a multiplicação de pressão na linha desce. Então, caso entre uma sujeira, aconteça alguma coisa e essas duas válvulas travem, é possível dar tanque por aqui, evita que ocorra um rompimento do sistema hidráulico. E essas duas válvulas fazem a movimentação de queda livre e queda lenta, que é o rápido e lento da máquina. A queda livre é realizada através da válvula SL3, que ela abre e realiza o controle da vazão principal por essa válvula aqui, a válvula de retenção. E na SL4 você também tem ela abre para fazer a movimento lento e também você consegue fazer alguma regulagem de velocidade através dessa válvula. Aqui em cima nós temos o diagrama de passos, assim como o acionamento dos feedbacks das válvulas. Então nós temos a SL1, SL2, que a gente chama de SL2A e SL2B, SL3 e SL4. Então, para descer rápido, precisa acionar SL1, SL2, SL3. Para descer lento, SL1, SL2, SL4. Descompressão fica aberta SL1, sobe SL1, SL2B e repouso. Então, nessa parte aqui do comando, deixa eu passar, se corta. Então, nessa parte aqui do comando, a gente vai configurar as válvulas que devem ativar em cada estágio. Então, por exemplo, na descida rápida, vai acionar SL1, SL2, daí seria SL3, né? Mas aqui no diagrama a gente chama de SL2A e B. Porém, aqui não tem SL2A e B, então a gente chama de SL1, SL2, daí SL3, SL4 e SL5. Então, no caso,
No DS rápido, acionaria a SL1, a SL2 e a SL4, beleza? Existem também as configurações de comando de entrada e comando de saída da válvula. Então, o que é isso? Então, por exemplo, a queda livre, né, são essas 3 válvulas que têm que estar acionadas. Mas, buscando uma otimização do comando hidráulico, é mais interessante, por exemplo, que eu habilite a SL1, a SL2 e depois a SL4. Um ponto importante, quando for mexer na parte de parâmetros, que nenhum parâmetro você pode alterar sem ter a senha geral, tá? Então, até aqui na parte de configurações, eu esqueci de mencionar, se você clicar aqui em cima, vai mostrar o nível de acesso. Então, para realizar alterações na parte de parâmetros e configurações, é preciso entrar com uma senha mestre, onde vai liberar o acesso à alteração dos parâmetros, beleza? Então, eu vou entrar aqui com a senha, né? Então, fica aqui em cima na parte de configuração. Após acessar com a senha, ela libera o acesso restrito. Você vai entrar na parte de parâmetros e aqui você consegue agora começar a mexer. Por exemplo, que eu estava explicando para vocês. Eu quero habilitar SL1 e SL2 antes por 0.2 segundos e depois habilitar, por exemplo, a SL3. Então, estaria configurado. Ou eu quero a SL1, depois a SL1 e a SL2 por mais 0.3 segundos e depois abrir a SL4, por exemplo. Ou na descompressão. Eu quero que habilite a SL1 por 0.2 segundos. Ou SL1 e SL3. Tá? Subir a mesma coisa. Eu quero que os comandos de entrada sejam a SL1 por 0.2 segundos. E depois a saída também eu quero a SL1 por 0.1 segundo. Beleza? Essas questões de comando de entrada e saída são para otimizar e melhorar ainda mais o funcionamento hidráulico da máquina e evitar que a máquina dê algum soco ou ela às vezes dá uma travada hidráulica. Você consegue fazer uma otimização e melhorar bastante através desses comandos de entrada, comando de durante e comando de saída, beleza? Então, só passando rapidamente, né? Comando de descida rápida, descida lenta, né? Uma setinha só. Descompressão, um traço embaixo. Subida e stop em cima, um tracinho em cima, beleza? Sempre é possível, após você realizar uma alteração, realizar um teste, que a partir do momento que você clica em teste, ela executa esse comando de descida, beleza? Descida lenta, se você clicar em teste, ele vai executar o comando de descida, tá? Isso vai, ao clicar aqui, ele já vai fazer direto a movimentação, não precisa clicar no pedal, tá? Com isso, a gente finaliza essa parte de configuração do sistema hidráulico da máquina. A próxima configuração seria as configurações dos eixos da máquina e as configurações gerais, pelas configurações do eixo X1. Então aqui nós temos as variáveis, né? A primeira configuração é a distância por revolução, significa a distância, quantos milímetros a máquina se move ao dar um giro no servomotor. A posição padrão é toda vez que você vai criar um programa, ela gera uma posição padrão de movimentação, que sempre é aquele 100 milímetros, aqui você altera ele. Retração padrão. Lembra que toda vez que a gente vai criar um programa, sempre tem a posição padrão do encosto traseiro, né? Que sempre está habilitado com 10 milímetros. Então, se você mostrar 0 aqui, ele nunca vai habilitar automaticamente, sempre vai estar zerado. Você vai ter que mexer lá na parte de programa. Deixa 10 é padrão. Número de casas decimais que vai aparecer nesse eixo, né? 2 casas decimais é o suficiente. Habilita a alteração. Então, aqui serve para fazer a modificação do zeramento da máquina. Esses dois parâmetros, busca de referência, habilitar eixo. A busca de referência significa se o eixo é habilitado ou não a buscar referência na hora do zeramento da máquina. Então, pode ver que o eixo está habilitado. Habilita o eixo, então aqui 0, ele desabilita o eixo da máquina, então, que é o caso, às vezes o pessoal compra a máquina sem o eixo crawling, depois quer habilitar o eixo crawling. Então, ele já está aqui o eixo crawling, né? E em algumas máquinas vai estar desabilitado, mas você pode habilitar ele depois. Limite máximo e limite mínimo é as posições máximas e mínimas do eixo. A aceleração é a velocidade com que ele vai ganhar velocidade. A tradução do backlash seria a remoção de folga. Então, por exemplo, toda vez que o batente ele for para trás, ele vai para trás e depois ele volta um pouquinho. Ele sempre realiza essa remoção de folga na mudança de giro. Então, às vezes, quem é da mecânica sabe, né, que os sistemas mecânicos não são perfeitos, então essa remoção de folga, onde você vai no sentido e volta um pouco, é muito interessante para manter a precisão do equipamento, tá? Então,
está habilitado aqui em 5 mm, né? Então ele sempre vai 5 mm para trás e volta para realizar uma remoção de folga. É uma distância padrão essa. Desaceleração também é questão de aceleração da velocidade do eixo. Início da zona segura é aquela zona em que o eixo, ele 80 mm do centro, ele sempre vai movimentar primeiro o eixo X e depois o eixo R. Então ele sempre vai fazer essa movimentação aqui, nunca vai movimentar em rampa para evitar uma colisão contra o eixo. Então sempre vai aumentar primeiro o X e depois o R. Velocidade do eixo, né, velocidade em milímetros por segundo. Então o eixo está citado em 110 milímetros por segundo. Velocidade do eixo manual, quando for trabalhar em manual é 40 milímetros por segundo. Distância, direção do ponto de referência, isso é para quando a máquina vai realizar o zeramento, para que lado vai buscar a referência. Então, por exemplo, a máquina vai para trás ou para frente, é aqui que você mexe, né, 0 e 1. A direção inicial de busca de referência tem associação. Então, nessas máquinas, como funciona a busca de referência? Ela está na posição na frente, ela vai até lá atrás buscar referência no micro traseiro, ela vai acionar o micro traseiro e depois ela vai voltar devagarzinho. Então ela vai acionar o micro e a hora que ela estiver voltando a desacionar, ela vai pegar a referência, vai fazer o zeramento, beleza? Por isso tem duas distâncias, né? A primeira é a distância para ir para trás, depois é a distância para ir para frente e buscar a referência. Essa aqui é a posição de busca de referência, seria quando ela desaciona o micro, essa é a posição que ela assume, né? Posição de 414. E a velocidade de busca de referência, então está 35 mm por segundo, assim como a velocidade de aproximação, 5 mm por segundo. São as velocidades aqui, essa aqui é para buscar a referência para ir para trás, e 5 mm é quando ela chega lá atrás e até ela sair do micro para pegar a referência. Tá? É normal ser valores baixos assim. Então essa é um resumão da parte de configurações dos eixos, né, do eixo X. Então agora a gente vai passar para o próximo eixo, que seria o eixo Y. O eixo Y é muito parecido com o eixo X, né? Então vai ter a questão de distância por revolução. Então a cada uma volta do servomotor, fisicamente o eixo vai se movimentar 0,048 milímetros. Posição padrão, isso serve quando está usando o método em milímetros. E o ângulo padrão é quando usa o método em graus, né? Então toda vez que você vai criar um programa, primeiro o grau que vai estar selecionado vai ser 180 graus. Casas decimais, né? No caso a gente usa 3 casas decimais aqui. Habilita a alteração do eixo, então sim, se você quiser zerar o eixo manualmente, você está habilitado. Porém, esse é um eixo que não busca referência, então pode ver que está zerado, ele não vai fazer a busca de referência. Habilita e desabilita o eixo, tem um eixo que ele está habilitado, toda dobradeira vai estar com o eixo Y habilitado. Limite máximo e limite mínimo são as posições máximas e mínimas do eixo. Aceleração em milímetros por segundo. Condição de backlash, né, LI. Sempre ele vai para a posição e volta um pouquinho para realizar a remoção das folgas mecânicas. Desaceleração, velocidade do eixo, né, em milímetros por segundo. Ele é normal o eixo Y ser bem mais baixo, ele vai trabalhar na casa de 1 milímetro por segundo mais ou menos. Velocidade do eixo em manual. E assim nós aqui já finalizamos a parte de configurações do eixo Y. O próximo eixo é o eixo R, ele vai ser bem parecido com o eixo X. Nós temos a distância por revolução de 0,65 milímetros a cada volta do servo. Posição padrão 0 milímetros, né? Casas decimais só aparece uma casa decimal, que é um eixo que não precisa de tantas casas decimais. Habilita a alteração, sim, você pode zerar ele manualmente, caso seja necessário. Habilita a busca de referência, é um eixo que vai buscar referência toda vez que liga o equipamento. Ele é um eixo que está habilitado. Limite máximo 250 mm, limite mínimo 62 mm. Aceleração e desaceleração. O offset da aproximação da zona segura é aquela condição dele, quando chegar próximo, ele sempre vai estar mais alto e depois vai descer. Então vai estar nessa condição de 10 mm mais alto. Velocidade do eixo 100 mm por segundo, velocidade em manual. Direção de busca de referência, então ele vai ir para baixo buscar referência e depois que ele chegar no micro ele vai voltar um pouquinho para pegar o zero, né? E aqui a posição de referência, então 62 mm. Velocidade de aproximação e velocidade de busca de referência, beleza? Então essa sempre vai ter, eu comentei, né? Sempre vai ter aqui na parte esquerda um comentário sobre cada item das configurações dos eixos. O próximo eixo é o eixo do avental. Então, como eu comentei já,
o eixo do avental e o eixo Y trabalham em paralelo, então sempre a posição final do eixo do avental vai ser a posição atual do eixo Y. A relação de pulso por milímetro, que é o eixo que vai fazer a contagem através da régua, que fica na lateral da máquina, até posso colocar uma imagem aqui da parte da régua. A condição de cada pulso é 0,05 milímetros, 5 milésimos. A abertura padrão, ponto de mudança de velocidade padrão é 10 milímetros e 100 milímetros. Ele apresenta duas casas decimais, habilita a alteração, eu consigo zerar manualmente, habilita a busca de referência, toda vez que você liga o comando você vai subir o avental para pegar a referência. É um eixo que sempre está habilitado. Aqui vai ser a abertura mínima, e a abertura mínima é o mínimo que ele consegue ficar aberto, né? Normalmente é a mesma na casa de 10 milímetros. Limite máximo, limite mínimo, tá? Quanto o máximo que ela pode abrir, quanto o mínimo que ela pode abrir. O ponto de mudança de velocidade mínima é 10 milímetros por segundo. Isso é uma condição que está ligada também à configuração do DSP. Às vezes você consegue trabalhar em menos 10 milímetros por segundo, mas é bem difícil, tá? Normalmente o ponto mínimo é 10 milímetros acima da chapa de velocidade. É 10 milímetros acima da chapa. O tempo de pressão é o tempo em que a máquina, quando ela chega quando o avental, a posição do avental alcança a posição do eixo Y, que no caso estaria fazendo a dobra, quanto tempo ele fica dando pressão, no caso aqui é setado em 0,5 segundos. A correção da abertura e a correção do ponto morto de velocidade. Então, depois eu vou fazer um vídeo explicando isso mais na prática. Então, como vocês sabem, né, o avental ele se movimenta através de válvulas hidráulicas e existe uma inércia muito grande e um tempo entre você fechar uma válvula hidráulica e de fato o avental fazer o que você quer. Então, por exemplo, a correção da abertura, o que significa esse 11.6? Imagine que eu pedi para a máquina fazer uma abertura de 50 milímetros. Só que se esse valor tiver zero, o que vai acontecer? Quando o avental chegar na abertura de 50 milímetros, o comando vai mandar o avental parar. Porém, entre mandar o avental parar e ele parar de fato, ele vai ter uma inércia que fica na casa de, dependendo da máquina, na casa de 10 milímetros. Então, o que significa essa correção? Significa que se eu pedir para o avental parar, fazer 50 milímetros de abertura, automaticamente, né, ele vai começar a subir e 11 milímetros antes da posição final, ele vai mandar parar, a abertura ou o avental parar. Porém, a inércia dele vai fazer com que ele chegue nos 50 milímetros. Então, é um valor que pode ser ajustado e ele vai muito da prática com o equipamento, né? Então, se ele está abrindo certo, normalmente é um valor que a gente configura aqui na fábrica, mas às vezes com o passar do tempo ele pode ter alguma alteração. Beleza? Então, é uma correção do ponto de abertura do equipamento, caso o ponto de abertura não esteja condizente com o que está solicitando no comando. Da mesma forma, é a correção do PMV, ponto de mudança de velocidade. Então, a gente pede, por exemplo, para que a máquina 10 milímetros antes da posição, antes de encostar na chapa, ela troca de velocidade. Só que você vê que na prática ela está mudando só 4 milímetros acima, né? Porque entre eu mandar ela trocar de velocidade e de fato ela trocar fisicamente, dá um delayzinho. Então você consegue corrigir botando quantos milímetros está dando esse delay. Então, se eu quero mandar que ela 10 milímetros antes, 10 milímetros ela troca a velocidade, então você vai configurar, e você sabe que ela está dando esse delay de 6 milímetros, você vai configurar 6. Então, fisicamente, a máquina, quando chegar ali 16 milímetros antes, ela vai mandar trocar de velocidade, para que quando ela estiver em 10, ela já esteja trocada de velocidade. Beleza? Que nem eu disse, essas duas configurações é feito aqui na Brava, mas às vezes com o desgaste do equipamento pode haver alguma alteração. Escorregamento máximo permitido tem ligação com a norma NR12. Através de alguns cálculos a gente consegue chegar que o valor máximo permitido é 15 milímetros por segundo. Posição do cálculo de escorregamento, como eu falei, né, um dos procedimentos obrigatórios quando se liga o equipamento é você referenciar o avental e simular uma queda livre e bater em emergência. Então essa é a questão de bater em emergência, vai ser na posição 320 que a máquina vai emitir o sinal de emergência para ela parar. Então é daqui que vem essa posição do cálculo de escorregamento. Tempo da resposta, o tempo, às vezes você manda movimentar o avental, mas não se movimenta. Ele tem um tempo máximo de resposta, senão ele dá um erro. Tolerância de posicionamento é uma tolerância entre o eixo do avental
e o eixo Y. Então, como são dois eixos que trabalham em paralelo, é normal existir uma diferença de medição entre um e outro. Então, às vezes uma questão de zeramento, às vezes a questão de alguma modificação na máquina. É normal trabalhar com uma tolerância na faixa de 0,4, 0,5 milímetros, que serve que, na hora que essa tolerância de posicionamento é muito usada principalmente para mudança de passo de dobra. Então, às vezes a máquina não está mudando certo do passo de dobra, é através da tolerância de posicionamento que você vai fazer a modificação, vai fazer o ajuste. E sempre olhando, né? Que nem eu falo, né? A posição final do avental é a posição atual do eixo Y, certo? E aí é a tolerância que tem entre os dois eixos para estar conversando. Aqui é a busca de referência quando você manda a máquina subir. Então, quando você liga o equipamento, é obrigatório fazer o zeramento do avental. Você vai apertar o pedal para subir. E ao subir o pedal, né, ele vai buscar o zero de referência. Ao zerar, vai pegar essa posição aqui, a 354, beleza? Com isso a gente finaliza a parte de configurações do avental. O próximo eixo é a parte do crawling, né? Então, em algumas máquinas esse eixo vai vir desabilitado. E depois, caso você compre a mesa eletrônica, né, você pode vir habilitar ele através dessas configurações. Então, o ponto zero, né, são algumas medidas de zeramento para o conversor. Aqui é a relação de conversão, né? Então, a cada pulso lido significa 0,03 milímetros de movimentação na parte central da mesa eletrônica. Posição, né, padrão 0 milímetros e ângulo padrão 0 graus. Essa aqui é a questão do método, né? Se você for usar método por grau, ele vai sempre estar configurado em 0 graus, sem ajuste. Posição padrão 0 milímetros. Quantidade de casas decimais, 3 casas decimais. Habilita alteração, então você consegue realizar o zeramento do eixo, caso você deseje. Normalmente esse eixo vai estar desabilitado, essa parte. Vai estar 0 aqui. E a questão de habilitar ou desabilitar o eixo. Então, muitas máquinas que forem compradas sem uma mesa automática, vai estar 0 aqui, mas depois no futuro você pode vir habilitar e utilizar o equipamento. Limite máximo e limite mínimo é a parte de curso do equipamento. Então, normalmente essas mesas eletrônicas têm até 1,8 milímetros. Nas mesas de 3 metros, né? Nas de 4 e 6 pode ser um pouco a mais. Aceleração e desaceleração está em milímetros, né? Velocidade de posicionamento em hertz. Velocidade do eixo e velocidade do eixo manual. Tolerância de posicionamento, seria qual tolerância que ele pode parar próximo à posição, então na casa de 6 milésimos. E com isso a gente finaliza os parâmetros da parte do crawling das dobradeiras, beleza? O próximo é algumas configurações estruturais do equipamento. Então a primeira informação é a altura do porta-punção, que isso aqui nada mais é do que a altura do intermediário da máquina. Normalmente as intermediárias têm 100 milímetros, existem máquinas que o intermediário é 80 milímetros. O comprimento avental, então no caso, por exemplo, tem máquinas que têm 3.200 milímetros, tem máquinas que têm 3.000 milímetros. Então o comprimento máximo. E aqui comprimento mínimo para a força máxima. O que significa isso? Então existe uma recomendação geral que a força máxima da máquina deve ser aplicada em no mínimo 60% do comprimento de dobra, para que não ocorra uma deformação estrutural muito grande que venha a danificar o equipamento. Então o que isso significa? Imagine que a minha máquina tem 100 toneladas de força. Eu posso aplicar 100 toneladas de força no máximo em 60% do curso. Então seria, no caso aqui, né? Então, por exemplo, 3.000 vezes 0,6 em 1.800 milímetros. Então, sim, eu posso aplicar 100 toneladas em 1.800 milímetros. Se eu começar a diminuir o comprimento, eu preciso diminuir a força máxima aplicada, para que não tenha uma deformação estrutural muito grande que venha danificar o equipamento, tá? Então aqui essa configuração se deixa, por exemplo, que no caso deixei marcado 3.000, né? Então aqui 3.000 milímetros, aqui 1.800. Opa. Deflexão da estrutura em milímetros por tonelada, essa é a deformação da máquina, do C da máquina. Então, como vocês sabem, né, o NearBand foi desenvolvido para máquinas com eixo estabilizador, né, com sistema construtivo de eixo,
E essa máquina, por o eixo Y estar dentro do cilindro, ela sofre deformação da parte do C, da parte estrutural. Então você vai ver que muitas máquinas é comum que você realize a dobra de 90 graus numa chapa pequenininha, mas quando vai dobrar em 3 metros, falta grau mesmo nas pontas, né? No meio natural faltar, né? Mas nas pontas também falta, porque a máquina houve uma deformação e essa deformação exige uma compensação. E é através desse parâmetro que você faz a compensação da deformação da máquina em função da força aplicada, beleza? Deflexão máxima do avental é a deflexão máxima que ocorre no ponto central do avental, é essa informação que é utilizada para a configuração do crowning, tá? Força para menor largura, então é uma condição também para menor largura permitida qualquer força máxima aplicada. Força máxima da máquina é a configuração de quantas toneladas, então a minha máquina tem 125 toneladas, 100 toneladas, 400 toneladas. E por último é a pressão que você regula no manômetro do lado da máquina para chegar nas 620 toneladas. Então a partir dessas duas configurações que às vezes na parte do manual, na parte automática, na parte semiautomático aparece ali, né? Tem que configurar a máquina, configurar a pressão em 50 bar ou 70 bar, por exemplo, beleza? A última parte são as configurações gerais. Então o primeiro parâmetro se chama comprimento padrão. Então sempre que você não marcar que a peça tem, por exemplo, 300 milímetros, 3 metros, 2 metros, ela vai assumir o valor de 100 milímetros. Tanto é que quando você cria o programa, ela dá esse valor como uma opção. A comunicação com o CLP de segurança, né, tem que estar habilitado. A tela de verificação inicial, então às vezes a máquina aparece, você pode habilitar ou não uma tela onde o usuário tem que dar um confirmar, sabendo que ele está de acordo com todas as normas de segurança e realizou os procedimentos de segurança antes de ligar o equipamento. Tempo para inatividade, então por exemplo, está em 1000, né? Mas normalmente esse valor fica na casa de 5 minutos, que é o tempo que a máquina vai levar para desligar a bomba principal. Então se a máquina ficar 5 minutos nessa configuração desligada, né, sem ser utilizada, vai ser desligada a bomba principal para economizar energia. E o ângulo máximo, né, 180 graus, porque não tem como dobrar dobradeira mais do que 180, né? Seria uma dobra que nem faz sentido físico. Beleza? É importante comentar que toda vez que você estiver mexendo em algum parâmetro, por exemplo, de eixo, é possível você, por exemplo, estou mexendo no eixo X, quero fazer uma modificação, por exemplo, na aceleração. Eu posso fazer a modificação, por exemplo, aqui para 500 milímetros por segundo e realizar um teste. Então, se eu mando aqui para a posição, quero ir para a posição X300, aperto o verde, então o eixo vai se movimentar. Então, eu já consigo, aqui na própria tela de teste, realizar alguns ajustes de parâmetros, né? Por exemplo, a velocidade máxima do eixo, quero ir para 200 milímetros. Eu mando ele se movimentar, 400. Ele já realiza a movimentação, beleza? Também é possível realizar o zeramento, né? Então, se eu estou aqui no eixo, eu posso clicar aqui no zeramento e vai buscar a referência. Isso é bacana quando está mexendo zerando o eixo, né? Fazendo a parte de referência. E também você consegue movimentar em manual. Mas essa configuração aqui serve justamente para testar, né, as configurações que você está fazendo aqui no eixo, beleza? Sempre que você realizar uma modificação é importante, se você clicar em sair, ele vai pedir para salvar. Ou você pode salvar por aqui, né, no disquete. O lapisinho serve para você alterar o valor, mas também se você clicar em cima 2 vezes vai liberar a alteração, né? Então dá no mesmo clicar no lapisinho ou clicar 2 vezes. Por fim, é possível fazer um backup, né, de todos os parâmetros para um USB. Beleza? Com isso finaliza a parte de parâmetros que fica dentro da configuração do NeoBand. Caso tenha ficado alguma dúvida, você pode escrever aqui nos comentários que nosso corpo de manutenção e engenharia vai responder assim que possível.